Boa noite, queridos amigos, queridas amigas do grupo de leitura. É com muita alegria que nós vamos reunir nesta noite para estudar as lições da doutrina espírita no nosso grupo de leitura aos sábados às 19 horas. E para dar início à nossa reunião, nós vamos pedir a Leiner para fazer a prece de abertura para nós. Boa noite, pessoal do Centro Adelino de Carvalho. Neste momento, nós vamos ler nossos pensamentos em só um pensamento. A Deus, a Jesus, nosso Mestre, e a espiritualidade maior, que possa vir nos encontrar através dos nossos pensamentos, pedindo, porque sempre ainda nós estamos nesta condição de pedir, até que um dia chegue que talvez não precisamos mais pedir, é só agradecer. Por isso nós ainda estamos pedindo para toda a nossa família consanguínea, a nossa família, a humanidade em Deus, e a todos, Jesus, que o Senhor sabe melhor do que nós, que a sua bondade, a sua luz possa clarear em cada lugarzinho que necessita muito da sua bondade, do seu amor, da sua paz. Por isso pedimos ainda que tudo isso possa acontecer para que nós realizamos o nosso estudo da noite de hoje. E que em seu nome, Mestre, em nome de Deus, o nosso Pai, tão querido, e a todos que nos auxiliem, nossos anjos guardiões, que está sempre ao nosso lado, orientando, livrando-nos de todo mal, nós deixamos por iniciado a nossa prece da noite de hoje. Que assim seja e muito obrigada a todos. Boa noite. Nós agradecemos a nossa querida Leiner por essa prece que ela fez para nós e agora pedimos a Vilma para fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, dando continuidade a este Evangelho de luz de Nosso Senhor Jesus, do capítulo 16º, Instruções dos Espíritos, item 9, a verdadeira propriedade. O homem não possui de seu, senão o que pode levar deste mundo, o que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas, uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Que possui ele, pois? Nada daquilo que é para o uso do corpo, tudo o que é do uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que traz e o que leva, o que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido de bem depende a sua posição futura. Quando o homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos usáveis no país, mas não se carrega daqueles que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura, e fazei provisão de tudo o que poderá nela vos servir. Ao viajor que chega a uma estalagem, se dá um belo alojamento, se pode pagá-lo.
Aquele que pode pouca coisa, se dá o menos agradável. Quanto aquele que nada tem, vai deitar sobre a palha. Assim ocorre com o homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. Seu lugar nele está subordinado ao que tem. Mas não é com ouro que o paga. Não se lhe perguntará: quanto tinhais sobre a terra? Que posição nela ocupáveis? Erais príncipe ou operário? Mas se lhe perguntará: o que dela trazeis? Não se computará o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. Ora, a esse respeito, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que, antes da sua partida, pagou a sua entrada com ouro, e se lhe responderá: os lugares aqui não se compram, eles se ganham pelo bem que se fez. Com o dinheiro terrestre, pudestes comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades do coração. Sois rico dessas qualidades? Sede bem-vindo, e ide ao primeiro lugar, onde todas as felicidades vos esperam. Sois pobre? Ide ao último, onde sereis tratado em razão do que tendes. Pascal. Então que Deus nos abençoe, nos proteja e guie os nossos passos, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Nós agradecemos a nossa querida irmã Vilma pela leitura belíssima que ela realizou para nós. E agora pedimos a Yandra para fazer a leitura da questão do Livro dos Espíritos. Boa noite a todos. Vamos à leitura do Livro dos Espíritos. Livro 3º, capítulo 11, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Direito de Propriedade, Roubo. Questão 880. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer nada que possa comprometer a sua existência corporal. Questão 881. O direito de viver dá ao homem o direito de ajuntar o que necessitar para viver e repousar quando não puder mais trabalhar? Sim, mas deve fazê-lo em família, como a abelha, por um trabalho honesto e não amontoar como um egoísta. Mesmo alguns animais lhe dão um exemplo da previdência. Boa noite, que a paz e o amor de Deus esteja com todos vocês. Nós agradecemos a nossa querida Yandra pela leitura que ela fez para nós das questões do Livro dos Espíritos. E agora, começando os comentários para iniciar essa parte, nós convidamos o nosso querido amigo, o senhor Vicente. Prezados irmãos do Centro Espírita de Elim de Carvalho, que Jesus abençoe, proteja e ampara a todos nós. Nós vamos dar início aqui um comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. A leitura, a verdadeira propriedade. O item número 9. Nós sabemos que a verdadeira propriedade não é daqui da terra. E às vezes nós vivemos enganados aqui e quando desencarna, chega lá no plano espiritual é que nós lembra por que não preparou aqui, por que eu não fiz mais um bem, por que eu não fiz uma tarefa mais agradável a Deus, por que eu não amei meu próximo, não amei a Deus, não amei o próximo como a si mesmo. E sendo que nós fica correndo atrás das coisas que nós não vai levar. Nós
nós temos uma impressão que nós alcançamos a felicidade aqui na Terra. E a felicidade verdadeira não é da Terra. Nós às vezes é feliz por uma coisa e outra, mas é da vida passageira. A felicidade aqui na Terra é como uma bola. Quem tem é coisa rara. Corre-se atrás quando ela rola e chuta quando ela para. Nós não alcançamos a felicidade aqui na Terra. Eu conheço um homem por nome Belmiro Braga, espírito, mas ele contou a vida dele. Ele nasceu em Juiz de Fora e era um verdadeiro homem de bem. Só praticava o bem com o maior desinteresse e ele então, quando desencarnou, chegou lá e deu notícia para nós, na maior alegria. Ele disse assim: cheguei feliz ao meu porto, estou mais moço e mais forte, recebi paz e conforto na vida depois da morte. Eis as rimas de outro norte que escreve o poeta morto. Fecha a bolsa da ambição, não corra atrás da sorte, venera a mão que te exorte nos dias de provação. Tem coragem, meu irmão, ninguém se acaba com a morte. No mundo mais vale quem tem um cifrão de prata ou de ouro, mas da morte ao sorvedouro jamais escapa ninguém. No céu só vale o tesouro daquele que fez o bem. Na vida sempre supus, sem muita filosofia, que em prol do reino da luz basta na terra sombria que o homem siga Jesus e a mulher siga Maria. Então, esse Belmiro Braga foi o verdadeiro homem de bem, e essas trovinhas foi ele que fez lá do lado de lá. Quando chegou, a felicidade foi maior do que ele tinha aqui na Terra. Mas também tem uma coisa que nós pode todo mundo compreender, que fez a comparação. O Evangelho aqui faz a comparação. Quando nós vamos para um outro país que vai usar objetos, nós vamos pôr na bagagem só aqueles que nós utilizamos de lá, aqueles que são úteis de lá. Aqueles que nada serve, nós não vamos incomodar com isso, porque na chegada do plano espiritual, ninguém vai perguntar o que você trouxe, o que você foi rico, se foi pobre, se foi operário. Ninguém vai perguntar, só quer saber as virtudes. Quais as virtudes que trouxe? Aquelas que animam o coração. E nós levamos uma vida aqui que não junta virtude,
não leva nada. Leva uma vida aqui que leva só arrependimento quando chegar lá. Porque se for bem, como diz, se for bem sucedido, se levou muitas virtudes, se fez bem a todos aqui, vai receber a verdadeira felicidade lá. Então, agora, se não tem qualidades morais competentes, porque de lá não compra com dinheiro, com ouro, lá ganha com a soma das qualidades morais, com as suas virtudes. Então, meus irmãos, se Deus quiser, nós vamos levar alguma coisa daqui que vai servir lá, porque a nossa hospedagem lá é tratado conforme o bem que tens. Lá não compra com dinheiro, nem com ouro, nem com nada. Lá é qualidades morais. E nesta hora, o pobre pode ser mais rico do que o rico mesmo. O rico pode ser mais pobre e o pobre pode ser mais rico. Porque as qualidades morais, todos nós temos condições de conquistar aqui na Terra, se nós souber aproveitar o nosso tempo. Que Jesus abençoe, agora e sempre, a todos os meus amigos do centro, do tão querido Centro Adelino de Carvalho. Que Jesus abençoe e ampara. Nós agradecemos ao nosso querido amigo, Sr. Vicente, pela explanação, pelo comentário, pelo carinho que o senhor tem sempre com o Centro Adelino de Carvalho. E para dar continuidade nos comentários do Evangelho, nós vamos pedir a nossa companheira Mara. Boa noite a todos, querido grupo de estudos. Aqui nós nos encontramos mais uma vez e eu estou muito agradecida por fazer parte desse círculo de aprendizado, sempre unidos por um mesmo ideal. Que Jesus, nosso mestre de amor e de bondade, nos envolva a todos neste momento. Então, vou falar um pouco sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, pelo espírito de Pascal, em Genebra, 1860. Nós, então, devemos questionar, depois da leitura desse texto, nos perguntando: o que é que o homem verdadeiramente possui como seu patrimônio maior? Qual a propriedade que lhe pertence definitivamente e que jamais lhe pode ser tirada? E a sua resposta, então, já foi lida pela colega Vilma, ela nos coloca diante de uma situação muito importante, já que todos nós teremos que retornar ao plano espiritual ao desencarnarmos. Todos nós devemos pensar o seguinte: que patrimônio nós poderemos levar conosco? Que moeda vai servir para nos colocar nas melhores situações e nos lugares de maior felicidade? Nos ambientes onde nós teremos mais condições de viver de forma feliz,
de forma a crescermos, aprendermos e evoluirmos? E diante da resposta dada, nós somos levados então a concluir que enquanto nós estivermos na Terra, nós deveremos trabalhar na conquista das verdadeiras propriedades da alma. A inteligência, o desenvolvimento das qualidades morais, são as somas das nossas virtudes que nós devemos buscar para uma vida futura melhor. Por quê? Porque ao chegarmos ao mundo dos espíritos, não nos perguntarão, como citou Pascal, quanto tinhais sobre a terra? Que posição ocupáveis? Éreis príncipe ou operário? Mas eles nos perguntarão, o que trazeis? Ou seja, que virtudes adquiristes? Os lugares aqui não se compram, eles se ganham pelo bem que se fez. Com o dinheiro na terra, pudeste comprar casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades do coração. E no Livro dos Espíritos, nas questões 880 e 881, onde Kardec pergunta: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Eu então quero comentar aqui o que a espiritualidade respondeu a Kardec, porém com o comentário de Miramês, a quem eu aprecio muito, e onde ele nos diz assim: o maior direito natural do homem é o de viver na plenitude do seu crescimento espiritual. Os direitos naturais são visíveis para os que têm olhos de ver, são audíveis para os que têm ouvidos para ouvir. E na questão 881, onde ele indaga se o direito de viver dá ao homem o direito de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar, Miramês, ele nos diz de uma forma assim muito bonita que nós podemos usar a inteligência para acumular os bens materiais, desde quando isso não represente egoísmo e orgulho, que nos leve a interromper as dádivas ao nosso próximo. E assim como Kardec cita nesta resposta as abelhas, Miramês cita as formigas, que vivem em sociedade e nos dão exemplo grandioso de desprendimento, cada uma trabalhando para o bem-estar de todas. Assim devem fazer os homens, é o que nós somos aconselhados. A família de sangue, assim como a família humana, recebendo de nós os benefícios e ensinando-nos o direito de vivermos juntos, sempre irradiando a fraternidade universal. Então, seria isso, meus amigos. Uma boa noite a todos, fiquemos todos com Deus. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nós agradecemos a nossa querida Mara pelo comentário que ela fez para nós do Evangelho do Livro dos Espíritos. Dando continuidade ao nosso estudo desta noite, nosso irmão Pedrinho vai ler uma página também para nós. Boa noite, queridos amigos e amigas do grupo de estudos dos sábados à noite, às 7 horas.
Eu vou ler do Livro da Esperança, de Emmanuel, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, Cristãos sem Cristo. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus. Assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das causas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus, consola pela fé e pela esperança. Capítulo 6, versículo 4. Reverencia o Divino Mestre com todas as forças da alma, entretanto não menosprezes honrá-lo na pessoa dos semelhantes. Guarda-lhe as memórias entre flores de carinho, mas estende os braços aos que clamam por ele entre os espinhos da aflição. Desculpe-lhe as reminiscências nas obras-primas da estatuária, sem qualquer intuito de idolatria, satisfazendo aos ideais de perfeição, que a beleza te arranca aos sonhos da arte, no entanto socorre, pensando nele, aos que passam diante de ti, retalhados pelo cinzel oculto do sofrimento. Imagina-lhe o semblante arcolado de amor ao fixá-lo nas telas em que se te corporifiquem os anseios de luz, mas suaviza o infortúnio dos que esperam por ele nos quadros vivos da angústia humana. Proclama-lhe a glória imperecedora no verbo eloquente, mas deixa que a sinceridade e a brandura te brilhem na boca, acerenando em seu nome os corações atormentados que duvidam e se perturbam entre as sombras da terra. Grava-lhe os ensinamentos inesquecíveis, movimentando a pena que te configura as luminosas inspirações, no entanto, assinala as diretrizes dele com a energia renovadora dos teus próprios exemplos. Dedica-lhe os cânticos de fidelidade e louvor que te nascem da gratidão, mas ouve os apelos dos que jazem detidos nas trevas, suplicando-lhe liberdade e esperança. Busca-lhe a presença no culto da prece, rogando-lhe apoio e consolação. No entanto, oferece-lhe mãos operosas no auxílio aos que varam o escuro labirinto da agonia moral, para os quais essa ou aquela ninharia de tuas facilidades constitui novo estímulo à paciência. Através de numerosas reencarnações, temos sido cristãos sem Cristo. Conquistadores, não nos pejávamos de implorar-lhe patrocínio aos excessos do furto. Latifundiários cruéis, não nos envergonhávamos de solicitar-lhe maior número de escravos que nos atendesse ao despotismo em clamorosos sistemas de servidão. Piratas, dobrávamos incessantemente os joelhos para agradecer-lhe a presa fácil. Guerreiros, impenetrávamos dele, em absoluta insanidade nos inspirasse o melhor modo de oprimir. Agora que a doutrina espírita nolo revela por mentor claro e direto da alma, ensinando-nos a responsabilidade de viver, é imperioso saibamos dignificá-lo na própria consciência, acima de qualquer demonstrações exteriores, procurando refleti-lo em nós mesmos. Entretanto, para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, matricular o raciocínio na escola da caridade, que será sempre a mestre sublime do coração. Boa noite a todos, muito obrigado, fiquemos todos com Deus.
Nós agradecemos ao nosso querido irmão Pedrinho por essa leitura maravilhosa e agora, dando sequência nos comentários desta mensagem, nós vamos pedir para o Gabriel fazer o comentário inicial. Boa noite a todos, amigos da Casa Espírita Adelino de Carvalho. Mais uma vez participando com muita alegria do estudo. E hoje essa mensagem de Emmanuel sobre os cristãos sem Cristo. É uma mensagem muito interessante, porque, na verdade, ele fala o que talvez a gente já desconfiasse. Por muito tempo a gente foi talvez o cristão sem o Cristo. Então, seguimos rituais, falávamos da boca para fora, acreditávamos por conveniências, mas deixamos de ter, talvez, atitudes realmente cristãs. E como Emmanuel vem nos lembrar, a porta de entrada é a caridade, como já foi dito. Fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é tudo, na verdade, que o Espírito precisa. Nós, enquanto espíritos da Terra, num plano de prova e expiação, é isso que a gente precisa para dar um passo além da condição que temos hoje. O que falta na humanidade? Falta caridade. E o que é a caridade, segundo Jesus entendia? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então a gente tem que colocar bondade naquilo que a gente faz, querer fazer o bem, não simplesmente para ser conveniente, eu faço isso aqui, mas a pessoa vai embora. Não. Quando a gente tiver que ajudar, a gente ajuda com o coração, fazendo bem. Indulgência das imperfeições com as imperfeições alheias, que é a gente deixar o outro ser do jeito que ele é, da mesma forma que eu sou do jeito que eu sou. Não evidenciar as imperfeições do outro, ser indulgente com isso. Claro que dependendo do grau da amizade, a gente pode, talvez até deve, dar conselhos. Olha, sua atitude não é fechar os olhos para as atitudes erradas, mas especialmente nos quesitos morais, ser indulgente, porque nós também temos diversos defeitos e que as pessoas muitas vezes não ficam nos apontando o dedo, e que se ficassem a gente veria o tanto que é desagradável. Então, para modificar, a gente precisa de exemplo, não de julgamento. Então a gente tem que fazer isso com o próximo também. E o perdão das ofensas, que a partir do momento que o outro faz qualquer coisa que me ofende, eu perdoo. Perdoar não significa esquecer o ato em si, Muitas vezes é impossível esquecer um ato. E muitas vezes é impossível voltar a confiar. Mas o perdão tem que tomar conta do nosso coração. Porque não podemos remoer, não podemos desejar o mal. É perdoar. Olha, fulano é assim mesmo e bola pra frente. E não desejar o mal, A gente às vezes perdoa, mas se acontecer algo de ruim para aquela pessoa, a gente fica feliz. Não é por aí também, é o perdão real, Assim como Cristo nos ensinou. Então que a gente possa, meus amigos, essa mensagem de Emmanuel é muito pertinente, que a gente possa ficar atento justamente nesses momentos, que rogamos, mas não fazemos, imploramos, mas não damos o exemplo. Então é um chamado, para o cristão ser cristão de fato, mais do que com as palavras, mas com as atitudes, Aquela história, pregue o evangelho, se preciso, use palavras. Então, ser cristão nas atitudes, benevolência, indulgência e perdão. É impossível não lembrar da história do cavaleiro d'Arsonval, o encontro divino, do Chico Xavier. Cavaleiro, na Idade Média, na França, que
Sempre que saía de casa, via um mendigo num certo lugar. Ele sempre jogava algo pro mendigo, um gorro valioso, moedas, e assim durante anos. Um dia ele vai para as cruzadas defender, né, o cristianismo através da espada, cai na mão dos inimigos, é preso, torturado, passa anos de sofrimento. Quando ele volta para casa, a esposa já achou que ele já tinha morrido, já tem outro no lugar dele. Os filhos não o reconhecem, solta cachorros em cima dele e ele sai sem rumo, digamos, né? Quase semi-morto. Sai sem rumo. E aí ele cruza com aquele mendigo da estrada. E ele procura alguma coisa para dar, para jogar. E ele então reconhece que aquele mendigo era um irmão. E ele sente vontade de abraçar o mendigo. E ele abraça. E nesse momento um raio de luz se faz. E é claro que era Jesus. E ele fala: Darson Val, vem a mim. Há muito eu te procurava com o olhar. E você ia me procurar longe, na verdade. Eu estava aqui o tempo todo. E você não percebeu. Agradeço a comida, as joias, mas eu precisava do seu abraço. Então que a gente possa levar isso como exemplo para a vida e ver nossos semelhantes como irmãos e sermos caridosos na medida das nossas forças e das nossas possibilidades. Que assim seja, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Nós agradecemos ao nosso querido Gabriel pelo comentário que ele fez para nós. E agora, dando continuidade, nós vamos pedir ao nosso irmão Paulo Márcio para também fazer o seu comentário. Boa noite a todos. É com muito prazer e alegria que posso participar desse grupo de estudos e de orações às noites de sábado. O que me coube esta semana é um pequeno comentário do capítulo 14, Cristãos sem Cristo, do livro da Esperança, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O que eu pude entender desta lição de hoje é a respeito do conhecimento, né, que é o estudo, o entendimento do Evangelho e da ação, também em cima do Evangelho, né? Seria a diferença da teoria e da prática. Muitas vezes é mais fácil a gente conhecer a teoria, a gente estudar. Mas no livro, nessa lição, ele vem discorrendo, né, sobre várias atitudes que a gente tem, né, vários conhecimentos que a gente tem com o estudo, e muitas vezes a gente não tem a ação. Ele sempre coloca lá uma conjunção adversativa, né, que ela dá uma intenção de contrariedade, mas na verdade ela não contradiz, ela complementa. Então ela vem lá assim, mas estude isso, entenda isso, mas faça aquilo. As nossas conjunções adversativas, né? Mas, porém, contudo, todavia. E com esse estudo, eu lembrei aqui do capítulo de João, né, no capítulo 8, versículo 32, quando ele diz lá: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecendo a verdade, a gente conhece através do estudo.
E essa libertação, no estudo, a gente vai ver que é através da ação. Sócrates, saindo um pouquinho do campo religioso e indo para o campo filosófico, mas nós aqui, enquanto estudos, eu penso que a gente pode falar um pouquinho de filosofia, né? Tem uma frase que ela começa com uma frase que na filosofia ela talvez até sem autor, né? Ela é de conhecimento e domínio popular, né? Que é: conhece-te a ti mesmo. Mas Sócrates completou ela: conhece-te a ti mesmo, torna-te consciente de tua ignorância e serás sábio. Então nós temos oportunidade, através do estudo, nós termos consciência da nossa ignorância, poder trabalhar, poder sanar essa nossa ignorância e poder corrigir isso. E como a gente corrige essa ignorância, né? Como que a gente nos torna sábio? No Evangelho segundo o Espiritismo, né? Segundo a doutrina espírita, né? É através da caridade. Quando nós estudamos que fora da caridade não há salvação, e caridade é a forma mais profunda de amor, é fazer o bem sem olhar a quem, é fazer o bem sem julgamento, é fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito conosco, né? É a gente pôr em prática o que a gente estuda, é a gente pôr em prática a doutrina. E essa verdade, ela é libertadora. A gente acaba saindo das conjunções adversativas e a gente vai complementando. A gente estuda, conhece e põe em prática. É quando na lição vem para a gente, né? Vou pegar aqui só o comecinho, né? Relembrar o comecinho aqui, né? Eu acho que dá bem para a gente entender toda a lição, né? Reverencia o Divino Mestre com todas as forças da alma. Entretanto, não menosprezes honrá-lo na pessoa dos semelhantes. Quer dizer, a gente vê no semelhante a presença de Deus. A gente vê no semelhante a figura de nós mesmos. Então, fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fizesse com a gente mesmo. Deixar aqui mais uma mensagem aqui de Mateus, lá no capítulo 11, versículo 28, né? Venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Ou seja, a gente procura Cristo, a gente procura o conhecimento, a gente procura o conhecimento da doutrina espírita, e a gente vai ter esse descanso, vai ter esse entendimento através da prática, através da caridade. E para encerrar, eu gostaria de deixar uma mensagem do Chico Xavier, né, que fica... Nós tivemos a oportunidade de tê-lo aqui na nossa região, né? É o grande exemplo para nós. Cada dia que amanhece, assemelha-se
a uma página em branco, na qual gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é a preparação de nosso próprio amanhã. Que nós saibamos estudar para ter conhecimento, aprender e pôr em prática. Pôr em prática os ensinamentos que a gente aprende, que aí a gente está, através de nossas ações e atitudes, preparando o nosso próprio amanhã. Muito obrigado pela oportunidade. Fiquemos todos com Deus. Nós agradecemos ao nosso querido irmão Paulo Márcio por seu comentário, por essa frase de nosso querido Chico Xavier. Agradecemos por tudo, Paulo Márcio. E agora, dando continuidade, a nossa querida Volanda vai nos apresentar uma poesia. Boa noite a todos. A leitura de hoje é um poema de Maria Dolores, psicografia de Francisco Cândido Xavier, intitulado Amor e Sacrifício. Não digas, alma irmã, que a terra é triste. A terra em toda parte é iluminada escola, e a grandeza de Deus em tudo quanto existe é a luz que apoia, cria, equilibra e consola. Do resplendor solar aos abismos do mundo, de esfera a esfera, em paz a vida se confia, ao sublime poder do amor terno e profundo, que envolve a própria dor em perpétua alegria. A natureza inteira é sempre um livro aberto. A noite da medida ao tempo de alvorada, tudo é renovação, a campo descoberto, dos detritos do chão, a abóbada estrelada. Da rocha, ei-la a surgir, a fonte viva e pura, e beijando o calhau que se lhe atira à face, estende no deserto impérios de verdura, esparzindo a esperança em que a vida renasce. Do lenho dado ao fogo o calor se derrama, face a gleba jardim, ao golpe de tratores, e uma simples semente acomodada à lama transforma o próprio charco em berçário de flores. Escuta, coração, perdoa, serve e aceita. A lágrima por luz nas tarefas que esposas, sofrimento constrói a harmonia perfeita, a treva aponta a estrela, os espinhos dão rosas. Só no amor há poder divino e incontroverso, que abraça anjos e réus, santos, crentes e ateus. E o amor em sacrifício é a força do universo, que revela a bondade e a presença de Deus. Muito obrigada. Tenham todos uma boa noite. Nós agradecemos a nossa querida Volanda por essa belíssima poesia. Além de postar a poesia, ela ainda fez mais, Nos deu informação que nosso querido Chico Xavier foi essa mensagem psicografada numa entrevista que ele deu para a Hebe Camargo em 1973. Olha quanto tempo atrás. E a Volanda fez mais, Ela lembrou para nós que o nome da Maria Dolores é Maria de Carvalho Leite, Nós agradecemos a nossa querida Volanda e agora pedimos a Alessandra para fazer a prece de encerramento para nós. Boa noite, caros irmãos e irmãs. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, agradecemos por essa oportunidade de termos reunidos nos seus santos nomes. Agradecemos, ó Pai, aos espíritos benfeitores e amigos da nossa querida Casa Espírita de Eline de Carvalho, que nos auxiliaram, orientaram e acompanharam na reunião de hoje, por todas as bênçãos e esclarecimentos. Obrigada
por esses momentos de aprendizado e luz, e que essas lições se gravem em nossas almas e que possamos pôr em prática todo o aprendizado de hoje, e que cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor, e que essa paz e alegria que sentimos por esses momentos de aprendizado perdurem em nossos corações e lares. Paz e saúde para todos nós, para os que não puderam participar da reunião de hoje, por nossos familiares e amigos, para os trabalhadores e frequentadores da Casa Espírita de Elinho de Carvalho, bênçãos e luz para todas as atividades da casa, para o restabelecimento da saúde dos enfermos, iluminação dos espíritos sofredores e para todos os trabalhadores do bem, paz e misericórdia à humanidade inteira. E em vosso nome, meu Pai, em nome de Jesus, de Maria Santíssima, de Ismael e espiritual do Brasil, dos nossos guias e protetores, do guia dessa reunião, pedimos permissão para encerrá-la. Graças a Deus. Agradecida por mais essa oportunidade, peço paz para todos, que Jesus nos abençoe. Boa noite. Nós agradecemos a nossa querida Alessandra por essa belíssima prece, agradecemos a todos que leram, que comentaram, que leram poesia, que leram páginas, questões, que fizeram preces, né? Nós muito agradecemos e rogamos a Deus que nos abençoe em mais uma semana que se inicia amanhã, que estejamos mais fortalecidos com os ensinamentos aprendidos nesta noite. Que a paz de Jesus esteja conosco. Muito obrigada a todos. Fiquemos todos com Deus.